Bom dia, meu povo do quinto ano. Tudo jóia? Tudo certo? Estão se cuidando? Isso aí, olha a higienização das mãos, né? A máscara quando forem sair de casa, tá? Se cuidem, tá? Já já isso passa. Bom, nossa aula de hoje será de geografia, tá? Iremos utilizar livros de geografia e cadernos de geografia, ok? Bom, e aí como vocês já devem estar vendo aí, né? Tem o nosso mapa regional, certo? Vamos dar início hoje, tá? Na página 213, a região Nordeste, certo? Em aulas anteriores, falamos da região Norte, né? Que é essa parte toda verde aqui, né? Hoje, daremos início à região Nordeste, tá? Que é essa alaranjadinha aqui do nosso mapa do Brasil, do mapa regional do Brasil, né? Porque esse mapa aqui do Brasil, ele vem dividido por regiões, né? Região Norte está em verde, região Nordeste está em laranja, região Centro-Oeste está em amarelinho, região Sudeste em rosado e a regiãozinha Sul em roxo, tá? Então, hoje falaremos sobre a região Nordeste, né? Falaremos dos seus estados, capitais, da forma que foi ocupada essa região, do turismo, né? Da economia, como começou a ser gerada a economia nessa região, tá? Então, vamos passo a passo ali no livro, tá? A questão da região Nordeste no livro, ela vem bem extensa, então nós vamos fazer de acordo com o que fizemos da região Norte, tá? Hoje a tia Aline vai dar uma introdução e aí iremos parar na página 217. E aí uma outra aula eu continuo aí dando sequência a esse assunto, tá? Porque é muito extenso, não dá tempo da gente dar numa única aula, tá legal? Fica muito cansativo, né? Então precisamos dar passo a passo aí, tá legal? Bom, então a região Nordeste é a região que possui mais estados, tá? Ele possui muitos estados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados, tá? É a região que mais possui estados aí. E todos os estados da região Nordeste, elas são banhadas pelo mar, ó. Todos os estados, ó, estão coladinhos aqui ao nosso Oceano Atlântico, tá? Então, todas as regiões, tá? Perdão, todos os estados da região Nordeste, elas têm ligaçãozinha aqui ao oceano, ao mar, tá legal? Todas elas estão coladinhas ali, tá? Então, vamos ao livro aí, página 213, tá? Observe o mapa abaixo, os 9 estados que formam a região Nordeste. Então, como a tia Aline falou, né? São nove estados aí, né? E todos eles banham o Oceano Atlântico, como eu já mostrei aqui também. E aí aqui mostra aqui abaixo o mapa da região Nordeste aí, ele vem como político, né? Porque cada estado está pintado de uma cor, tá? E eu tenho aí o estado e aquele quadradinho aí mostrando-se o quê? A capital desse estado, né? Maranhão eu tenho o estado São Luís, eu tenho a capital São Luís. Piauí eu tenho a capital Teresina. Ceará eu tenho a capital Fortaleza. Rio Grande do Norte eu tenho como capital Natal. Paraíba, João Pessoa. Pernambuco, Recife. Alagoas, Maceió. Sergipe, Aracaju. Bahia, eu tenho a capital aí de Salvador, né? Que é um estado bem extenso aí da região Nordeste, tá? Então, observem bem esse mapinha político aí dessa região, tá legal, pessoal? Abaixo tem algumas informações. No quadro abaixo, que apresenta a área e a população estimada de cada estado da região Nordeste. Então, são diversos estados, aqui no caso são 9, né? Ao lado eu tenho a capital também. Ao lado da capital eu tenho a área, né? A extensão é o tamanho de cada estado e também eu tenho uma população estimada aí. Essa população aí tá de 2018, tá? Então, para cada estado, estado eu tenho uma capital, eu tenho uma área, né? Que eu tenho o tamanho, né? De cada uma delas e eu também tenho uma população estimada. Então, leiam aí bem devagar, tá? Os estados, as capitais, a área e a população de cada local aí da região Nordeste aí, tá bom? Virando aí, vamos para a página 214. Na página 214, está mostrando-se algumas fotografias, tá? De alguns locais, né? São paisagens bonitas aqui, né? Tem uma aqui lindíssima, de praia, a tia Aline adora praia. Encontradas na região Nordeste, tá? E aqui está perguntando se você conhece algum desses lugares ou já ouviu falar, né? Porque
De repente vocês já fizeram uma viagem, né, para um desses locais aqui da região Nordeste e aí vão reconhecer esses locais aqui. O primeiro aí é a vista da área da praia de João Pessoa. Essa foto aqui é de 2016. Olha só que praia belíssima aí, né? Abaixo eu tenho um polo industrial na Bahia, tá? Uma indústria, né? Um local aí onde gera muita economia, né? Gera-se muito empregos também. E um centro histórico aqui também de São Luís. É uma foto de 2019, né? Todo local tem um centro histórico, né? Enfim, então assim, são paisagens, tá? Que encontramos, né? Na região Nordeste aí do Brasil. Bom, e aí virando aí temos a página 215. Na página 215 já começamos a falar de alguns aspectos humanos da região Nordeste. E hoje vamos falar da ocupação, tá? Iremos falar do folclore, da população e dos trabalhos tradicionais dessa região. Porque como falamos na região Norte, né? Sobre a ocupação, sobre a população, sobre o folclore, né? E o trabalho, né, de cada local, né? Então, assim, da região Nordeste também não é diferente. Então, vamos ver como ocorreu essa ocupação aqui da região Nordeste. O primeiro local onde as caravelas portuguesas comandadas por Pedro Álvares Cabral ancoraram em 1500 foi o litoral do atual estado da Bahia. Desse modo, a colonização do território e a formação do Brasil começaram pelo Nordeste. Bom, então esse trechinho aqui, esse primeiro parágrafo, relembrou o quê? Lá aquela parte da história, né, pessoal, do Brasil, né? Porque quando Pedro Álvares Cabral veio com suas caravelas, né, lá de Portugal, onde foi que ele ancorou, onde foi que ele ocupou logo? Na região, foi a região Nordeste, tá? E hoje, no caso, o estado da Bahia, né, chamado de Bahia, foi o localzinho ali onde Pedro Álvares Cabral ancorou, né? E aí começou a colonização do nosso território, né? E a formação também do nosso Brasil. Posteriormente, a capitania de Pernambuco teve destaque na povoação e economia da colônia, devido aos engenhos e à produção de açúcar. Essa capitania deu origem ao atual estado de Pernambuco. Vocês lembram que lá em História também nós falamos sobre algumas capitanias que prosperaram, né, que deram certo, outras não? Então Pernambuco foi uma das que deu certo, uma das que prosperaram, né? Por quê? Devido aos engenhos, né, e a produção de açúcar, tá? Então, por isso aí, Pernambuco também começou a se povoar, né, e a economia também começou a aparecer, né, a crescer aí nesse estado. Também no Nordeste, em 1950, foi fundado o Quilombo dos Palmares, a mais importante comunidade de africanos escravizados que conseguiam fugir dos engenhos. Ele localizava-se na região do atual estado de Alagoas. Quando a gente fala aqui de Quilombo dos Palmares, o que nos lembra? Nos lembra a época da escravidão, né? Naquela época tinha-se muito, né? E como os escravos, né, eles ficavam muito inconformados com a forma de trabalho, da forma que eles eram tratados, né, pelos senhores de engenho, o que acontecia? Eles queriam o quê? Fugir daqueles locais, né? Porque eles foram presos ali, né? Eles eram obrigados a trabalhar de graça, enfim, né? Situações muito tristes naquela época. Então, eles queriam o quê? Eles queriam fugir. E qual era o local do qual eles queriam se abrigar? Eles queriam se esconder. O Quilombo dos Palmares, né? E tinha um líder muito importante nesse Quilombo dos Palmares que se chamava Zumbi dos Palmares, né? Foi um grande negro, né? Uma figura muito importante no meio. Aí, tá? Então, assim, e o Quilombo era um lugar que ficava muito escondido, ficava no meio da mata mesmo, que era para ninguém achar esse refúgio, né, dos escravos. A cidade de Salvador é outra região de destaque. Foi a capital do Brasil até 1763. Porque hoje nós temos a capital do Brasil, Brasília, mas nem sempre foi Brasília, né? Nessa época aqui, a capital era Salvador, tá? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, em 2010, o Nordeste contava com 53.081.950 habitantes, a segunda região mais populosa do Brasil. Bom, então assim, esse IBGE aqui fez essa estatística aqui já tem bastante tempo, né? Creio que, com certeza,
Hoje já está modificado. Então, assim, mas a população é bem extensa também, bem grande. Sendo que é a segunda mais populosa do Brasil, porque a maior é a nossa região, é a região sudeste, tá legal? Bom, virando aí, né? Vamos para a página 216. A população. E aqui tem um mapinha também, tá? Da região Nordeste, mostrando a distribuição da população, ou seja, onde mais tem pessoas morando, né? Residindo. Uns moram muito à beira-mar, né? Muito mais do que aqui pelo meio, né? Vocês vão observar aí que onde tem esse pontilhado lila e roxinho, né? Existe uma concentração muito grande da população, né? Beirando aí as áreas litorâneas, tá? A população do Nordeste é distribuída de maneira irregular. A maior parte concentra-se no litoral e no interior é pouco povoado, como mostra o mapa ao lado. Então, vocês vão observar aí que na parte litorânea aqui, né, beirando aqui ao mar, existe uma concentração muito grande de quê? De povoamento, né? Existe uma concentração muito grande de pessoas morando, residindo. Já que na parte aqui por dentro, existe um número menor de pessoas. Em diversos períodos do século XX, muitos nordestinos migravam para viver em outros estados, principalmente do Sudeste. A migração de pessoas para outras cidades era comum, especialmente no sertão, região de clima semiárido. No entanto, essa realidade vem mudando progressivamente, com políticas públicas que visam atender a região em obras de capacitação de água e programas sociais. Porque assim, pessoal, o clima, né, da região Nordeste, ela é muito quente, né? Então, assim, para quem mora aqui, para a galerinha que mora aqui pelo meio aqui, tem áreas que são muito castigadas, vamos dizer assim, existe muita seca, pouca água. Então, por isso, né, que muitos naquela época preferiam o quê? Migrar, né? Ir para outros locais, para outros estados, né? Procurar uma vida melhor, tá? Hoje, nos dias atuais, como o livro aqui diz, isso já está até sendo modificado, né? Porque existe aí alguns políticos, né, que visam estar mudando um pouco a situação do sertão, né, que é um local onde tem muita seca, né, e a dificuldade da vegetação para crescer, né, para prosperar é muito difícil, até mesmo para os animais viverem, tá? Bom, trabalhos tradicionais. Bom, então na região Nordeste também existem aqueles trabalhos tradicionais, né, não que não existam, no caso, né, a professora, a pessoa que trabalha nas indústrias, os advogados, enfim, né? Claro que existe sim, mas existem esses aqui que são tradicionais, são do local mesmo, tá? Alguns trabalhadores desenvolvem atividades típicas da região Nordeste, que são muito importantes economicamente. Entre eles são o jangadeiro, que trabalha na pesca, o barranqueiro, que percorre de canoa o Rio São Francisco, transportando pessoas e mercadorias, o vaqueiro, que cuida do gado no sertão, a baiana, que vende comidas típicas. Quando eu leio a palavra baiana, eu me lembro logo de cocada, né? As baianas costumam fazer cocadas, assim, deliciosas. A rendeira, que faz rendas. Então, assim, além de, claro, todas as profissões, né, todos os trabalhos existirem nessa região Nordeste, esses aqui do qual eu falei são atividades o quê? Típicas mesmo dessa região Nordeste, tá? O jangadeiro, o barranqueiro, o vaqueiro, a baiana e a rendeira. E aqui tem uma imagem aqui de um sertanejo, né, tocando ovelhas em propriedades rural. Legal? Bom, saindo da 216, indo para a página 217. Bom, na 217 a gente vai falar sobre o folclore. Bom, o folclore são aquelas festas, né, de tradições das regiões. E a da região Nordeste é a seguinte: veja a seguir alguns dos aspectos culturais marcantes da região Nordeste, que são festas populares, danças e lendas. Então vamos ver as festas populares, né, que ocorrem sempre na região Nordeste. Nosso Senhor do Bonfim, na Bahia, as romarias no Ceará, a vaquejada em Pernambuco e o carnaval e festas juninas. Então essas festas são festas certíssimas ali da região Nordeste, né? E na Bahia, né, mostra-se aqui alguns estados, né? As danças e folguedos. O frevo, que é uma baita dança antiga, o forró, o baião, o bumba meu boi, a congada, capoeira, o maracatu, pastoril
e o caboclinho. E a marujada também, tá? Bom, lendas e mitos. As lendas e mitos da região. Saci-Pererê, a Iara, o Boitatá, o Curupira e o lobisomem, tá? E aí aqui embaixo tem um texto muito interessante sobre o Saiba Mais, que fala sobre o frevo, né? Que é uma dança muito importante. Ela é tão importante, né? Em Pernambuco, na região Nordeste, que agora já é até um patrimônio cultural do Brasil, ou seja, faz parte, né? Do Brasil mesmo. Bom, então assim, há mais de 100 anos, o frevo arrasta multidões pelas ruas das cidades de Pernambuco. A dança inclui mais de 120 passos, olha, alguns inspirados em movimentos de capoeira. A música recebeu influência de diversos ritmos, do tango, do maxixe, da polca e das marchinhas típicas de carnaval. Com o tempo, o frevo se tornou bastante popular e foi reconhecido como patrimônio cultural, pois guarda elementos essenciais da cultura que devem ser preservadas, né? Então não pode acabar, tem que ser preservado. É muito comum que as crianças se envolvam com essa tradição desde cedo, mantendo viva a cultura local. Então aqui ao lado tem uma imagem, né, de pessoas dançando essa dança do frevo, que é muito legal, né? Você tem que estar com o corpo como? Super, né? Elástico, né? Perna que levanta, braço, e tem aquela sombrinha, né? Que você tem que estar movimentando o tempo todo. Bom, então hoje, né? Pelo livro, né? Sobre a região Nordeste, nós iremos parar aqui na página 217, tá? Numa outra aula daremos continuação a esse assunto, porque ele é muito extenso, tá? Bom, então além desse assunto aqui, a Tia Aline vai estar postando no grupo uma atividade de acordo com o assunto de hoje, que foi sobre o iniciozinho da região Nordeste, tá legal? Qualquer dúvida, a Tia Aline está no grupo para estar tirando essas duvidazinhas aí de vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.